Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago uma proposta maravilhosa que é sempre muito pedida, que é um cut aberto. Vamos lá então, bora pra pele. Começo higienizando essa pele com uma aguinha micelar mesmo, com um algodãozinho, vou passando por todo o rostinho dela. Gosto muito da água micelar da L'Oréal também. Não precisem se apegar mesmo aos produtos, como eu sempre digo a vocês, mas se apeguem às técnicas, tá bom? Higienizo toda a pele dela, abaixo dos olhos também, em seguida venho com a água termal, espirrando bem por todo o rosto e depois eu venho fazendo movimentos circulares com o pincel Duo Fiber para garantir que essa água termal vai absorver completamente na pele. Agora eu aplico um hidratante super iluminado da Bruna Tavares. Eu amo, ele tem um iluminado lindo e eu acho que fica perfeito nessa preparação de pele. Espalho bem, eu não gosto de concentrar hidratante em um lugar só. Gosto de deixar ele bem espalhadinho por todo o rosto, porque diferentemente do que muitos pensam, gente, hidratante não é um mal, não causa oleosidade, só saber espalhar bem, ok? Agora eu uso um hidratante da Nivea para potencializar essa hidratação. Esse da latinha azul, todo mundo fala que é um hidratante muito grosso, que é um hidratante oleoso, mas isso que eu acabei de falar. Aplicando pouquinho e espalhando bem para as extremidades do rosto, não causa problema, não deixa a pele extremamente oleosa. E ele é muito bom também para ser aplicado assim abaixo dos olhos, para não marcar essas linhazinhas, essas marquinhas de expressão. Ou também no buço, o famoso bigode chinês, é maravilhoso. Já gosto também de passar ele por cima dos lábios e deixar hidratando os lábios enquanto a gente vai preparando a pele. Em seguida eu venho com um primer, uso muito esse primer da Revlon, eu amo. Aplico bem pouquinho, que seria no centro da testa, pontinha do nariz, bochechinhas e no queixo. E depois eu vou dando batidinhas para espalhar bem esse produto e amenizar os temidos poros dilatados. Agora eu vou aplicar a camuflagem da Maquiê. Esse é na cor Vanilla. Vou fazer uma cobertura a princípio de corretivo, que isso ajuda muito a amenizar a aparência de poros abertos, ajuda muito a dar uma resistência maior na maquiagem e deixa uma pele mais festa, né? Uma pele mais elaborada, um pouco mais carregada. Então, é muito indicado pele assim para formandas, noivas. Pele madura não, inclusive eu vou trazer pele madura para vocês em breve. Então eu vou aplicando esse corretivo em locais onde eu quero que tenha maior durabilidade, né? Que é centro do rosto. Então centro da testa, nariz, bochechas, queixo, ao redor da boca, né? Que normalmente a gente conversa, cumprimenta as pessoas, come e sempre sai um pouquinho de produto ali. A gente costuma suar muito também quando tá em um evento, algo assim. Então a gente capricha nessas regiões que é para trazer maior durabilidade. Venho dando batidinha com a esponjinha, já para esfumar e não deixar nenhum cantinho marcado. Nunca se esquecer de vir dar a batidinha também abaixo dos olhos para tirar o excesso e não deixar acúmulo de produto nessa região. Vou usar duas bases nela, uma misturinha da NC15 da MAC e a cor 4 da base da Suelen. Vou fazer essa misturinha na plaquinha mesmo e vou aplicar por todo o rostinho e colo da minha cliente. Minha cliente, no caso, modelo, né, gente, nessa época de pandemia. É muito comum a gente escurecer um pouquinho o tom das modelos quando elas são muito branquinhas, igual vocês podem ver que o tom de pele da Bruna é bem clarinha, ela é bem branquinha. Então, para as fotos, a gente dá uma leve escurecida no tom para não ficar muito branca, não ficar uma foto acinzentada. Então, eu vou espalhando essa base por todo o rosto com o pincel língua de gato. Vou também levando abaixo, né, do pescoço, levo até lá pro colo pra gente igualar os tons, porque normalmente o nosso rosto é um pouco mais claro do que o nosso colo, né? Há essa diferença de cor, então nunca se esqueça de igualar os tons na sua cliente.
Volto com a esponjinha úmida, vou dando batidinhas para dar esse acabamento, para também tirar o excesso. Gente, agora eu aplico o corretivo da O2O, que é uma marca do AliExpress, é uma marca de maquiagem própria de lá. E eu achei o máximo, eu gosto muito desse corretivo deles, eles têm o bastão bem grande, então assim, facilita um bocado na aplicação. E tem uma cobertura muito boa também, vocês podem ver aí no vídeo. Então aplico no centro da testa, não muito. Centro do nariz, né? Faço um risquinho pra gente já afinar. Me perdoem a oscilação da luz na câmera por conta do foco automático, gente, que faz isso. Senão eu não consigo focar nos produtos pra mostrar pra vocês. E aplico também abaixo dos olhos em formato de triângulo e ali quase chegando na região de mandíbula. Também venho esfumando com a nossa esponjinha até sumir toda a marcação. Agora eu vou usar o contorno escuro, né, que é a camuflagem escura da Maquia, essa cor é Ebony. Uso ela já com o diluidor da Fandi para ela ser mais fácil de esfumar, mais fácil de trabalhar, gente. Muito mais tranquilo quando a gente dilui os produtos. Porém, quando a gente dilui, ele perde a cobertura, tá bom? Então sempre fica ciente disso. Se você quiser um pouco mais de cobertura, é melhor não aplicar o diluidor. Em contrapartida, com o diluidor facilita muito mais na hora de esfumar, vocês podem ver. Então eu aplico no arco da testa, né? Quando tem necessidade, quando não, faço só no comecinho, nas laterais da testa. Vou descendo ali, ó, em orelha, até 2 dedinhos da boca e já vou esfumando. Também passo só um pouquinho do que tá, o restinho que tá no pincel, passo ali na mandíbula. E repito todo o processo do lado de lá do rosto também. Para fazer o contorno do nariz, eu gosto de pegar um pincel, língua de gato, um pincel de corretivo, e vir passando o corretivo nas laterais do nariz e deixando bem estreito a parte clara que a gente tem, para depois esfumar e dar um efeito bem de nariz mais fininho mesmo. Então vou passando, já levando até lá na sobrancelha, e com o pincel de esfumar, eu já venho tirando toda essa marcação que eu havia feito com o corretivo escuro. Dou uma rápida batidinha com a esponjinha só para tirar qualquer marcação que possa ter ficado. Gente, eu gosto muito desse blush também da O2O, que é a marca do AliExpress que eu falei pra vocês. Esse é na cor 4, é um blush líquido. Ele tem uma pigmentação linda, linda, e esfuma super bem também, porque ele é bem líquido e fica divino, vou mostrar pra vocês. Eu gosto de aplicar ele acima da marcação que eu havia feito do contorno. Então já passo um pouquinho ele subindo, né, pra lateral da testa. E vou trazendo até um pouquinho mais pra frente do rosto, tá vendo? Porque depois eu vou esfumar essas bordinhas já com a esponjinha. Passo um pouquinho na pontinha do nariz pra dar uma corzinha e repito o processo do outro ladinho também. Agora eu venho com um iluminador antes de selar a pele, porque eu acho que dá um efeito lindo e fica mais sutil para quem não gosta de muito iluminador. Então é legal passar por baixo, selar a pele e depois, se você não quiser passar um outro iluminador por cima, ainda assim tá com um glow leve na pele. Então aplico nas bochechinhas, queixo, arco do cupido, né, no centro dos lábios, ponta do nariz, e quando é modelo eu aplico na testa, né, entre as sobrancelhas, porque fica lindo para as fotos, mas para cliente
eu não aplico iluminador na testa, porque sempre elas reclamam, né, gente? Acaba dando um efeito de pele um pouco mais oleosa quando se trata de iluminador na testa. Então, é só na modelo. Agora eu vou selar essa pele. Esse pó que eu uso também é da O2O, que é a marca do AliExpress. Gente, parece um pó banana, né? Mas não é, ele é um pó bem clarinho. E eu gosto muito de usar em pele mais branquinha, justamente por ele ser um pó bem branquinho. Ele não marca, mas quando é usado em pele morena, fica com fundo um pouquinho mais esbranquiçadinho. Então deu muito bem no tom de pele da modelo. Vou aplicando, dando uma leve apertadinha com a esponjinha para essa pele ficar bem sequinha. Não economizo no pó, gosto muito de selar bem com pó solto, porque é ele quem segura realmente bem a maquiagem. Agora eu utilizo esse pincelzão para pó da Macrylan, esse é o A01. Vou espalhando e tirando todo o excesso desse pó solto. Para tirar o fundo, né, do tom do pó solto, eu gosto muito de aplicar soro fisiológico. Molho bem a pele e deixo secar sozinho. Agora eu venho com um pó compacto da MAC, esse é o Medium Golden, com o A05, né, da Macrylan, pincel também para pó. Vou espalhando por todo o rosto para voltar, né, dar tom para a pele dessa modelo, para não ficar com fundo esbranquiçado, que normalmente o pó compacto deixa, mesmo a gente aplicando o soro fisiológico para prevenir, dar um tom mais bonito e um acabamento para essa pele. Vou usar o pó café da By Fame, eu gosto muito dele para contorno, com esse pincel M020 da Michelle Palma, que é maravilhoso para não deixar nada marcado, gente, ele esfuma muito bem. Então vou fazer nas regiões de contorno escuro para potencializar, né, como sempre o pó compacto dá uma leve apagadinha, para potencializar o efeito do nosso contorno escuro. Agora eu venho com um blush, gosto muito de blush cintilante quando é uma pele para festa, uma pele para noite, acho que fica super lindo. Aplico na mesma região onde eu havia aplicado já o blush líquido, né? Só que agora a gente só vai selar e deixar um pouquinho mais rosadinho. Para caprichar no iluminado dessa pele, eu venho com o iluminador da Luana Charamba, esse é na cor 2, que é um iluminador solto. Gente, ele é divino, tem até que tomar um cuidado para usar, porque ele brilha horrores. Aplico nos mesmos locais que a gente havia aplicado o iluminador antes de selar a pele, né? Então, bochecha, pontinha do nariz, arco do cupido e queixo novamente. Como é modelo, eu também apliquei um pouquinho na testa, mas volto a dizer que na cliente não. E essa é a nossa pele pronta. Olha que pele glow, eu acho lindo esse efeito iluminado na pele. Mas agora, bora pro zoinho. Gente, para o vídeo não ficar tão longo, eu já havia adiantado um olho e a sobrancelha para conseguir dar detalhes para vocês nesse olho que é todo elaborado. Então eu uso a paleta da Morphe, vou deixar a numeração certinha para vocês aí. Começo com um tom de marrom, mais puxado para um laranjinha, né? E vou usando como marcação o ossinho do olho. Então eu uso um pincel pequenininho para ir marcando, depositando a sombra por enquanto só pra gente conseguir pigmentação. E depois só que a gente vai esfumar. Então contorno toda a pálpebra dela e vou levando aberto mesmo lá pra fora, já encontrando com a sobrancelha. Pigmentei, venho esfumando a bordinha dessa cor pra não marcar. Lembrando que quanto menos a pálpebra da cliente, da modelo mexe, melhor. Porque é sinal que a sua mão tá bem levinha e o esfumado fica perfeito. Continuando com a mesma paleta, agora eu venho com esse tom um pouquinho mais avermelhado, né, um marsala, e vou fazer o mesmo processo. Vou depositando a sombra
tomando cuidado pra gente não sumir completamente com a cor que a gente já colocou embaixo. Por isso que é legal pincéis de esfumar pequenininho, gente. Porque é com eles que a gente consegue fazer degradê legal na hora de um cut perfeitão. Essa make ela é bem elaborada para uma pessoa que talvez tenha pouca experiência, né, na maquiagem. Mas, gente, sério, depois que você aprende, vai facinho, não tem erro. O pincel que eu usei anteriormente é o A26 da Macrylan e agora eu venho com o da Fand, que também é pequenininho, vou deixar a numeração para vocês aí, caso vocês não tenham conseguido ver. Que eu usei para esfumar mesmo as bordinhas, com o primeiro marrom que eu depositei, que é já pra gente conseguir fazer um degradê em cima dessa segunda cor que a gente aplicou. Agora eu venho com a terceira cor, que eu vou usar um marrom mais escuro, tá vendo? Todas essas cores da mesma paleta da Morphe. Gosto muito desse pincelzinho da Michelle Palma, é um pincelzinho de esfumar também bem pequenininho. E essa terceira cor, gente, como ela é mais escura, a gente esfuma com muito cuidado, muita cautela, para não sumir com as cores anteriores, como eu já comentei com vocês. Desculpem a minha cabeça na frente. Na hora de gravar eu não vi que eu tava com a cabeça na frente da câmera, me perdoem. Qualquer dúvida vocês deixem nos comentários aí que eu vou respondendo vocês. Volto com o pincelzinho da Fand, sem pegar mais produtos, só pra gente esfumar mesmo essas bordinhas. Mais uma vez, então vai e volta de pincel assim, sem parar, pra fazer um degradê legal. Pro recorte do côncavo, eu vou usar o corretivo da Bruna Tavares e esse pincel da Ico. Esse corretivo é maravilhoso, ele é bem clarinho. Eu gosto de passar um pouquinho na pálpebra dela, deixar molhado e pedir para ela olhar bem para cima. E aí, vai marcar o ponto mais alto quando ela abre os olhos. Então, isso significa que eu posso subir um pouquinho mais do que marcou, porque quando ela abre os olhos, é sinal que se eu colocar a sombra até ali, recortar o côncavo dela até ali onde marcou, quando ela abrir os olhos não vai dar pra ver. Então eu posso subir um pouquinho mais o meu recorte. Com a mão bem levinha e um pincel língua de gato que tenha pouca cerda como esse da Ico, fica bem fácil de fazer essa parte, gente. Vai marcando, vai dando carimbinho, não precisa ir arrastando de uma só vez. Eu vou dando leve arrastadinhas porque eu sinto segurança, mas você indo carimbando também é uma estratégia boa para conseguir fazer o recorte do côncavo, que deixa as pessoas bem tensas essa parte. Vou aplicando e já espalhando para não ficar muito acúmulo de cor, né? E vou terminar de puxar esse recorte até lá pra fora, aonde a gente levou, né, as nossas sombras também esfumando lá pra fora, tá vendo? Assim é o formato do cut aberto. E eu com a cabeça na frente de novo, nessa parte tão importante, meu Deus, não me julguem, não me matem. Gente, agora a gente vem tirando o excesso, espalhando esse produto, né? Quanto menos acúmulo ficar ali, melhor. Eu gosto de tirar o excesso com a esponjinha, mas também dá pra tirar dando batidinha no dedo, daí você limpa o dedinho e volta dando mais batidinhas. Mas com a esponjinha também é muito bom. Não deixa acumulado, porque senão a sombra craquela. Então, toma um cuidadinho nessa hora de tirar, né, esse acúmulo de corretivo aí. Agora eu vou vir com uma sombra cintilante pra gente já dar um fundo para esse cut aberto antes de aplicar o glitter. Aplico por toda a parte que a gente recortou o côncavo, até ali na parte de fora. Em seguida eu venho com o glitter da Glow Me Up e a colinha de glitter da Atelier Paris. Esse glitter é divino, gente, é o Aquarius da Glow Me Up, eu acho ele sensacional. O pincel que eu vou usar é o F19 da Dye Makeup, que é um pincel para corretivo. Vou aplicando a colinha, dando batidinha por todo o olho. Eu coloco a colinha na luva, normalmente, ou na plaquinha, tá, gente? E já venho depositando o glitter, dando uma leve apertadinha para ele grudando e a gente ter certeza que tá bem seguro, bem presinho ali.
Se bem que essa colinha da Atelier Paris é maravilhosa e ela gruda super bem. Glitter aplicado, vamos fazer o delineado. Vou usar o delineador da Inglot 77, muito pretinho, com esse pincel da Ico, que tá até apagadinho. Eu deixo a numeração para vocês na descrição do vídeo. Então, a gente vai começando o delineado com muita calma, segura a respiração, com as mãos bem levinhas e sem medo. Bora lá! Quando a gente aplica o diluidor no delineador em gel, fica mais fácil, né? Porque daí fica mais lisinho, o pincel corre mais fácil na pele. Gente, me perdoem, eu entrei na frente bem na hora de mostrar o delineado. Me perdoem mesmo. Ai, que vacilo. Depois eu venho com o delineador líquido da Tracta. É bem pretinho e também dá um acabamento fosco no nosso delineado. Gente, eu tenho um vídeo ensinando como eu faço delineado gatinho lá no meu Instagram, no IGTV, tá bom? Então, caso alguém tenha muita dúvida, corre lá que é um vídeo só de delineado. Agora eu venho aplicando os cílios postiço, esse é o G806, uso a colinha da Atelier Paris, não troco por nada, acho essa colinha sensacional, ela é super potente, gruda que é o trem. Aplico por toda a base dos cílios e venho por trás para colar bem rente a raiz dos cílios natural dela. Vou dando uma leve apertadinha para ficar bem grudadinho. E volto com o delineador líquido só para tirar essa colinha que fica aparecendo. Agora vamos usar o delineador em gel da Ana Paula Marçal para fazer a parte de baixo dos olhos. E esse pincel lápis da Maria Margarida, esse é o V15. Gosto muito dele para fazer a parte de baixo dos olhos. Depois de passar o delineador na linha d'água, eu gosto sempre de vir borrando um pouquinho fora, né, ali abaixo dos cílios inferior, né? E aí eu vou esfumar esse borrão que eu fiz com o pincel da Michelle Palma. Eu gosto muito desse pincel, gente, ele esfuma super bem essa parte de baixo. É super macio também. Pra deixar um pouco mais pretinho, eu venho com uma sombra preta. Essa que eu usei foi da Urban Decay. Ela é bem pigmentada. E eu vou selando também esse delineador e já deixando um pouquinho mais preto, porque senão ele fica com fundo cinza. Gosto de fazer um degradê também na parte de baixo. E eu venho com o marrom agora, pra não ficar só o preto e ao mesmo tempo dar um degradê na parte inferior dos olhos. Vou unir os cílios postiços dela aos cílios natural. Uso a máscara de cílios da Ruby Rose. Gosto muito também de usar ela na parte de baixo porque dá um volume bem legal. E por fim, vamos vir com o nosso querido batom. Esse batom é da By Fame, gente, mas ele não tem um nome. Não me perguntem por quê. Gente, batom não tem muito segredo. Eu gosto sempre de vir contornando os lábios, né? Pra depois ir pintando a parte de dentro. Mas é uma dificuldade de muita gente, então vai muito de treino. Porque assim, não tem uma regra, né? Cada boca é de um jeito. Então, tenta sempre vir contornando os lábios pra depois a gente vir arrumando os cantinhos, comparar um lado com o outro. Enfim, é isso aí. A parte de baixo eu gosto de vir por trás, pra fazer o bem contornado, assim, a parte de baixo da boca. E assim nós finalizamos a nossa make. Vou mostrar o resultado todinho pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um joinha e comentar pra eu saber o que vocês acharam dessa make. Fiquem com Deus, um beijo enorme, até a próxima!